Olá, hoje a gente vai falar sobre vídeos de introdução à imunologia. Mas antes de entrar no assunto propriamente, eu quero falar sobre o que a gente está querendo aprender, ou seja, quais são os assuntos a serem abordados, os objetivos de aprendizagem, falar um pouquinho sobre a história da imunologia e também a bibliografia a ser utilizada. Então, sobre os assuntos, nós teremos a introdução mesmo à história da imunologia e conceitos básicos. Vamos falar um pouquinho também sobre os tipos de imunidade, basicamente imunidade inata ou adaptativa, e as funções da resposta imune. Vamos também falar um pouquinho sobre as células desse sistema, do sistema imune. Dentre elas, uma muito importante são os linfócitos. E a partir dessas duas coisas, a gente vai poder abordar também princípios da resposta inflamatória, ou seja, da inflamação, e como que todas as células trabalham para que haja a resposta imune. Então nós temos também para estudar a questão dos anticorpos ou receptores, no caso dos linfócitos T, que a gente vai ver essas moléculas. A ativação dos linfócitos, juntamente com a seleção que ocorre na maturação deles, e como ocorre um processo chamado expansão clonal. E então, tendo essa base, a gente vai poder discutir com mais firmeza as ações dos dois tipos de imunidade adaptativas, que seria a imunidade humoral ou a imunidade mediada por células, vamos chamar de imunidade celular. E vamos ter momentos para ver cada uma. E tudo que envolve elas também. As moléculas, as células, os processos. Por fim, vamos ver mais dois tópicos. Um seriam defeitos da resposta imune adaptativa. E o outro seria a questão super importante da memória imunológica e a associação disso com o processo de vacinação. Então esses tópicos todos serão distribuídos em vários vídeos que a gente vai poder acompanhar. Então, diante de todo esse conteúdo, qual seria o objetivo de aprendizagem, no final das contas? Então, em primeiro lugar, queremos que no final você saiba dizer o que é, pelo menos mais ou menos, o sistema imune. A partir disso, queremos que você também saiba quais são as células, as básicas, envolvidas na resposta imune. Ou melhor, no sistema imune como um todo. Queremos aí sim que você saiba o que é uma resposta imune e como ela se dá. Também os tipos de resposta imune, ou os tipos de imunidade. E, finalmente, fechando, nós queremos que você aprenda os processos que levam à resposta imune e os processos da própria resposta imune. No nível celular e um pouquinho no nível molecular, mas basicamente, como isso é uma introdução superficial, pelo menos no nível celular. Então, basicamente é isso. Então, a gente utiliza uma bibliografia para fazer esses vídeos, e esta daqui. São dois livros no caso. Um chamado Imunobiologia de Janeway, esse autor, 7ª edição, ArtMed. Esse é o principal que a gente utiliza. E o outro é o conhecidíssimo Abbas, também 7ª edição, editora Elsevier. Portanto, é principalmente esse de cima e seguindo perifericamente com esse de baixo, se você quiser seguir por algum livro as aulas. Muito bem, então vamos começar com alguns conceitos básicos. Bom, o que seria imunologia? Uma definição simples seria o estudo das defesas do organismo contra a infecção. Tudo bem, mas como foi que surgiu esse nome? Bom, imunidade, segundo Abbas, deriva da palavra latina immunitas, justamente a proteção contra as demandas judiciais que os senadores romanos sofriam durante seu mandato em Roma, na antiguidade. Então, o que seria aquilo que se batizou de sistema imunológico? Ora, seriam justamente as células e moléculas,
que participam da defesa contra as infecções. Então fica claro que o que nós queremos é estudar essas células, essas moléculas, como elas atuam, como elas são recrutadas, como elas são ativadas, enfim, tudo que envolve elas. Bom, a imunologia é uma ciência mais ou menos nova. Dizem que a sua origem é atribuída a Edward Jenner. Esse homem, no final do século XVIII, fez uma grande contribuição à medicina, à imunologia, por meio de uma doença, na época perigosíssima, ainda hoje, se alguém tiver perigosíssima, que era a varíola. Então, ele observou que a varíola bovina, ou vacínia, que é uma forma branda da doença, parecia que conferia uma proteção contra a varíola humana. Então, ele observou que mulheres que ordenhavam vacas na época se recuperavam da vacina, né? Pegavam a vacina e se recuperavam e nunca contraíam a varíola. Então, em 1796, ele inoculou um garoto com o material de uma pústula originado da vacínia. E aí, quando foi depois inoculado a varíola, observou-se que o garoto não contraiu a doença. Então, mais ou menos por aqui, pelo menos no Ocidente, foi que começou a se estudar, a se verificar questões relativas à vacinação, à inoculação, à proteção após exposição a uma determinada substância ou a um determinado micro-organismo. E na época nem se sabia dessa história de micro-organismos, nem nada disso. Pois bem, no final do século XIX, nesse período, ocorreram alguns eventos interessantes. Robert Koch, por exemplo, provou que doenças infecciosas eram causadas por micro-organismos. Cada um é responsável por uma determinada doença ou patologia. Louis Pasteur, mais ou menos na mesma época, projetou vacina contra cólera aviária e ainda uma vacina antirrábica. Numa questão de emergência, acabou salvando a vida de um rapaz. Isso sem falar na sua contribuição para a descoberta dos micro-organismos, né, da sua existência e tudo mais. Alguns outros, como Emil von Behring e Shibasaburo Kitasato, descobriram que o soro de animais que eram imunes à difteria ou ao tétano continha uma espécie de atividade antitóxica, que acabava dando uma espécie de proteção, pelo menos no curto prazo, contra os efeitos da toxina, da difteria ou do tétano, nas pessoas. Seria então a manifestação aqui dos anticorpos que a gente conhece. Então, a partir de estudos e experiências como essas, começou-se a entender como funcionavam as respostas imunes. Como, por exemplo, nesse último caso, um cientista poderia supor realmente que haviam substâncias no soro que causavam esse efeito benéfico em pessoas que contraíam difteria ou tétano. Tudo bem, mas você tinha que associar também que esse soro tinha que ser de animais que tinham tido essa doença, ou estavam tendo essa doença. Bom, para finalizar, eu vou falar que, a grosso modo, existem dois tipos de resposta imune. Uma chamada resposta imune adaptativa. E ela é chamada assim porque se desenvolve em algum momento da vida do indivíduo como uma adaptação ao meio, adaptação a uma nova infecção. E ela tem algumas características que a gente vai estudar daqui a pouco. E o outro tipo é chamado de imunidade inata, ou imunidade natural, alguns chamam. Eu, particularmente, na minha humilde opinião, não gosto do termo imunidade natural. As duas acontecem naturalmente no ser humano. Então, aqui vamos chamar de imunidade inata, ou resposta imune inata. Ela já não é específica, mas está sempre pronta ali para combater uma grande gama de patógenos, quer dizer, de infecções. Mas ela é limitada. E por fim, vamos falar um pouco sobre antígenos. Antígenos.
descobriu-se que algumas substâncias podiam gerar a produção de anticorpos. E inicialmente essa era a definição de antígenos, quer dizer, algo que estimula a produção de anticorpos. Depois descobriram que a produção de anticorpos não é a única função da resposta imune adaptativa. Então agora o termo antígeno é usado para descrever qualquer substância que pode ser reconhecida e combatida pelo sistema imune adaptativo. Só lembrando que anticorpos são substâncias liberadas por um tipo de linfócito. São moléculas que são fundamentais em um tipo de resposta imune. E ela é a base para aquela coisa do soro que confere uma certa proteção ao tétano e difteria. No caso, o linfócito que produz anticorpo é o linfócito B, mas existem outros tipos de linfócitos e os linfócitos hoje em dia são o foco da imunologia atual e as células responsáveis pela imunidade adaptativa. Não são as únicas que trabalham na imunidade adaptativa, mas são as principais responsáveis. Então, curiosamente, até a década de 60 imaginava-se que os linfócitos não faziam nada. Quer dizer, não faziam nada não se sabia o que eles faziam. Eram células que estavam ali, mas não eram aparentemente importantes para a imunidade do ser humano. E hoje em dia são as células mais estudadas na imunologia. Então é isso. Nos vídeos seguintes a gente vai destrinchar um pouco esses conceitos e tentar dar uma introdução completa à resposta imune. Quem sabe futuramente fazer uma nova playlist. Muito obrigado e bons estudos!